Aposentados, BPC e pensionistas do INSS podem ter um dinheiro extra ainda em 2020. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Rumo ao Nada. Se por acaso você ainda não está inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, gente, o meu canal aqui e quase todos os canais que cobrem previdência social no Brasil estão hermanados, estão juntos, trabalhando no sentido que essas propostas legislativas ela ganhe apoio popular e que, digamos assim, chegue até as nossas autoridades e toque o coração deles, né, para que de fato eles façam que se torne realidade, né? Por exemplo, esse bônus, né? Uma espécie de um auxílio emergencial para quem recebe o BPC em dezembro, né? Além desse bônus, ainda sugere que os demais aposentados que recebam até 3 salários mínimos tenham direito, né, gente? Teve a votação que você lembra aqui no canal e em outros canais, onde precisa de 20 mil votos para ser debatida, para ser analisada pelo Congresso Nacional. Já 2 propostas nesse sentido, graças ao empenho, né, gente? Eu não vou dizer do meu canal, mas de todos os canais aqui da internet, o empenho de vários portais, sites, redes sociais que, de um jeito ou de outro, fizeram com que essas propostas legislativas tiveram o número de apoio necessário para começar a tramitar e está na CDH, Comissão de Direitos Humanos, lá do Senado, né? Você sabe que, por exemplo, a proposta que visa conceder o 14º salário já está tramitando, né, gente? Até mesmo o relatório já foi feito, basta ser lido agora para saber se vai ser aprovado pelos demais senadores. Se caso for aprovado, vai para a Câmara dos Deputados. A questão do bônus de R$ 2.000 também, né, gente? Já teve mais de 25 mil votos, já teve, digamos assim, mais do que precisa para ser analisado. E provavelmente em breve vai ser, digamos assim, escolhido um relator também para essa matéria. Tomara, gente, tomara que caia na mão de um senador que seja, digamos assim, que tenha afeição pelas pessoas mais pobres, pelas pessoas mais carentes, né? Mas enfim, gente, eu tô aqui no site Informe Brasil e eu vou deixar o link porque eu achei bastante interessante a matéria e eu quero fazer o meu vídeo hoje baseado em cima dessa matéria. A gente quer de suma importância a gente também citar de onde, né, a gente tirou a fonte da informação para que você que está do outro lado não diga, ele mentiu, isso não existe. Ó, gente, tá no site Informe Brasil e eu vou deixar no link porque eu achei bastante interessante a maneira como foi posto, escrito a matéria. Olha, começa assim: aposentados, BPC e pensionistas do INSS ainda podem ter um dinheiro extra ainda em 2020. Você já vai entender. A crise na economia brasileira transformou em fardo para um número maior de aposentados e pensionistas do INSS. A luta diária pelo sustento da família, o aumento da expectativa de vida, hoje de 76 anos, não se traduziu na esperada tranquilidade depois da aposentadoria, mas, diferentemente, impôs desafios para a sociedade, como a crise econômica e o aumento do desemprego entre a população mais jovem. Cresce o universo de beneficiários do INSS que se veem obrigados a dar abrigo a parentes que foram dispensados do mercado formal. Gente, a maior verdade que existe está nesse comecinho, nesse primeiro parágrafo. O que tem de pai e mãe de família que, digamos assim, que trabalhavam na informalidade, tentou até o auxílio emergencial, não conseguiu e que hoje estão na casa dos pais. Você já imaginou a seguinte situação? Morava lá 2 idosos, um senhor e uma senhora, cada um recebendo um salário mínimo. Agora, nessa mesma residência, devido à pandemia, está morando lá o filho, a nora e mais 3 crianças. Você imagina, gente, o gasto que esse aposentado está tendo para bancar essa família? Estima-se que 10 milhões
de aposentado tem alguém, um neto ou algum parente para sustentar. Só para você ter uma ideia, gente, a importância que é o benefício, né, a aposentadoria do idoso na renda familiar da maioria das famílias brasileiras. Mas continuando a matéria, em boa parte de famílias, aqueles que deviam receber os cuidados passam a sustentar os bisnetos com o benefício que recebem da Previdência Social. Ó, você vê, é neto, é bisneto, é genro, é nora, é todo mundo, né, gente? São comuns os casos em que aqueles com mais de 60 anos têm de fazer bicos para complementar a renda e bancar as despesas de uma casa cheia. É a situação de Alfredo Silva. Aos 63 anos, a renda de R$ 1.200 que recebe do INSS não cobre nem a metade dos gastos da casa desse senhor. Ele diz que as despesas giram em torno de R$ 2.000, contando as necessidades de todos os membros da família. Infelizmente, essa é uma grande realidade. A maioria dos aposentados não consegue sobreviver só com o benefício que é pago pela Previdência Social. Né? Porque às vezes tem que sustentar um bisneto, às vezes tem que sustentar um neto, às vezes tem que sustentar um sobrinho, né? Porque na maioria das vezes não é que essas pessoas que estão encostadas nos aposentados queiram se aproveitar, mas é porque devido à pandemia muitos não têm emprego, não têm renda, e aí o pai, a mãe, ou o avô, ou a avó é o único alicerce para a pessoa ter, digamos assim, uma refeição durante o dia. Diante dessas dificuldades, gente, o cara que escreveu o texto falou que 8 ideias de projeto de lei foram apresentadas ao Senado por meio das ideias legislativas. Essa semana, uma das propostas que chamam mais atenção avançou no Senado e, por isso, aposentados, BPC e pensionistas do INSS podem ter o abono extra no valor de R$ 2.000 ainda esse ano de 2020, em razão da crise. A proposta é fruto de uma ideia legislativa publicada no portal E-Cidadania. Veja, gente, veja, uma proposta simples, né, que foi colocada lá no E-Cidadania, foi comprada por diversos grupos da sociedade, né? Principalmente, gente, porque o primeiro projeto que transmitou com bastante velocidade lá no E-Cidadania, né, que visa conceder o 14º salário aos aposentados e pensionistas, só que não contemplava o BPC. E aí, graças a Deus, um senhor pensou nessa possibilidade, ó, poxa, gente, o BPC não pode ficar de fora, foi lá e criou uma ideia legislativa, né? Que foi bem mais ampla e todos os canais aqui da internet também comprou a ideia e a gente conseguiu os votos necessários, né, gente? Olha, a proposta que prevê a criação desse bono extra a ser pago a pessoas que recebem o BPC, aposentadorias e pensões do INSS, conseguiu colher mais de 25.000 assinaturas online e avançou mais uma etapa em sua tramitação. Pelas regras do Senado, a proposta será encaminhada nos próximos dias à Comissão de Legislação Participativa, a CDH, onde será debatida pelos senadores. Você vê a importância, gente. Como eu digo para vocês, a união faz a força. Quanto mais votos se tem, mais os senadores entendem que aquilo ali é necessário e que é uma vontade popular. Não partiu de partido A ou de partido B, né? Nem de oposição, nem de situação. Foi o povo, veio da rua e foi para cima, né? Não é verdade? É exatamente nesse sentido. Olha, gente, esse abono de R$ 2.000 pelo INSS, se caso for aprovado, quem que vai ter direito? Olha, gente, a nova proposta foi apresentada. Mais uma vez eu quero parabenizar o Jefferson Brandão, né? Que cria o abono extra de R$ 2.000 a ser pago até o final deste ano aos aposentados e pensionistas, né, que recebem até 3 salários mínimos. Para que o novo benefício se torne realidade, ele terá que passar por algumas etapas. Eu já trouxe em outro vídeo, mas é sempre importante trazer para você, né? Porque muitas pessoas, a gente acaba desistindo de acompanhar digamos assim, esses projetos de lei, essas ideias legislativas que falam, é muito demorado, não vai dar tempo, é só conversa, é só língua. Gente, eu fico tão triste quando eu vejo um comentário desse tipo. Sabe por quê? A pessoa não faz nada.
Não faz nada, só espera outras pessoas fazerem por ela. E quando aparece alguém que vai fazer alguma coisa que pode beneficiar ela, ela é pessimista, ela torce contra. Isso, gente, me dá um desânimo, me dá até uma raiva, né, gente? Se não quer ajudar, não estrove. Esse que é o dilema. Por quê? O pior de tudo, gente, é você ver pessoas torcendo contra a algo que pode beneficiar a própria pessoa, né? Primeiramente, é positivismo. E daí, muitas pessoas vão dizer assim, mas vai chegar lá, o presidente vai vetar. Gente, eu cansei de dizer para vocês, nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Se caso tramitou, passou pelo Senado, passou pela Câmara, foi aprovado, chegou nas mãos do presidente da República, ele vetou, gente, não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa, por exemplo, do nosso amigo, do Jefferson Brandão, que fez, que criou essa ideia legislativa, não é culpa dele, todos nós fizemos a nossa parte. A culpa será do presidente por não sancionar, que fique esse ônus nas mãos deles e não na nossa. Não é verdade? Com todo o poder que tem as redes sociais hoje, nós temos força, gente, nós temos força. Precisamos apenas de união, juntar e pressionar. Porque nós, literalmente, quando nós vemos os políticos de fato, os deputados e senadores, só no tempo de eleição. Depois nós não os vemos mais. Então, essas ideias legislativas ou até mesmo projetos de lei que já estão tramitando lá, nós precisamos sim pressionar para que isso de fato torne realidade. Quantos projetos, gente, que partiu, por exemplo, a Lei Renato da Mata, partiu desse jeito. Partiu, ninguém dava moral para isso. O que é a Lei Renato da Mata hoje, que é uma lei, a Lei 13.847 de 2019, que isenta aposentado por invalidez que tem o HIV de passar por perícia médica. Ninguém acreditava nisso, foi uma ideia que partiu do nada, partiu de baixo. E hoje é uma realidade, ou seja, lutando e acreditando sempre. Pode ser demorado? Pode. Mas, gente, lembrando que tanto faz o 14º salário, como esse bônus de R$2.000, que pode ser concedido ao BPC e aposentados que recebem até 3 salários mínimos, tem 5 meses para tramitar, há tempo de sobra para que isso se torne realidade. E o site, gente, Informe Brasil, ele consultou especialistas, olha o que ele diz. Especialistas ouvidos pelo Informe Brasil avaliam que a criação do abono extra de R$2.000 pode sim ser aprovado pelo Senado. Ou seja, especialistas nessa área, gente, ouvidos pelo site Informe Brasil, falam, não, pode ser aprovado sim. É um projeto que pode prosperar dentro do Senado, com alguns ajustes em relação do valor, né, gente? Porque para uma pessoa em sã consciência sabe que R$2.000 não passa, né? A gente sabe que é um valor extremamente alto, mas uns R$600, uns R$700, eu acho que é viável sim. E provavelmente, gente, eu acredito que digamos assim, essa emenda legislativa e o 14º salário, eles podiam ser unidos num só, não é verdade? Num projeto de lei só, para que tramitasse junto, para ir muito mais rápido. Daí o que seria? Aprovaria um 14º salário para os aposentados e pensionistas, né, do INSS, e colocaria junto o BPC. Lembrando, gente, mais uma vez eu quero falar para vocês aqui que esse projeto, essas emendas legislativas visa conceder esse bônus e esse 14º salário apenas em tempo de pandemia, ou seja, é excepcionalmente a esse ano se for aprovado, né? Agora, eu trouxe nessa semana, acho que mais no começo da semana, um outro, só que aí é um PL, né, do senador Ciro Nogueira, que visa transformar, digamos assim, o 13º para o Bolsa Família e para o BPC, lei, né? Todo ano ter direito, né? Está tramitando também. É de suma importância que nós lutemos por essas duas emendas, por essas duas, digamos assim, ideias legislativas, mas também que nós continuamos lutando pelo projeto do senador Ciro Nogueira, né? Do PP, que é mais amplo, e daí pode se tornar em lei, né? Olha, gente, me desculpe se eu começo a falar demais, é porque às vezes é preciso a gente explicar certinho. É demorado? É. Vale a pena lutar por esses projetos de lei? Vale a pena. Como vocês mesmo viram que eu li aqui, ó, especialistas afirmam que é possível sim.
O que vai ser preciso fazer é um ajuste nesse valor de R$ 2.000, que é bastante alto, né? E o Brasil também, devido à crise financeira que se instalou aqui, não tem tanto dinheiro assim. Mas, enfim, eu fico muito alegre. Eu vou deixar na descrição do vídeo a matéria para que você também possa ler e ver como sim é possível que o BPC, que o aposentado e pensionista do INSS, venham sim de fato ter uma ajuda financeira no final do ano. Um abraço, fui e até a próxima.